Todo mundo sabe que eu sou pai de primeira viagem. Meu filho tem 1 ano e meio, mais ou menos. E sou casado, vai fazer 3 anos, em fevereiro. Aliás, em janeiro. Janeiro. Mas nesse período eu tenho aprendido tanto. Eu aprendi muito com os desafios do lar. Eu acho que o casamento e ser pai é uma das coisas mais difíceis que aconteceu comigo, porque eu tive que mudar uma área da minha vida que não era técnica, né? Como vocês sabem, quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa estudada e eu me vi numa situação hoje com 35 anos, né? 2024, 35 anos. Eu me vi numa situação que eu precisei começar a aprender novamente, né? E isso foi muito bom porque eu me coloquei, comecei a olhar para mim mesmo com outros olhos, né? E aprendi muita coisa. Fiz muitos questionamentos para mim mesmo que não eram fáceis de responder e não haviam respostas fáceis. E eu vi valor nessa reflexão toda que eu fiz. Porque durante muito tempo eu refleti sobre família, sobre os conceitos de família, o que é ter uma família, mas foram reflexões baseadas na experiência dos outros. Eu não tive a minha família, o meu dia a dia. Até os meus 32 anos, se eu não estou enganado, eu tinha uma experiência hipotética do que era uma família bem estruturada. É claro, muitos princípios, muitos valores são reais e foram bem consolidados na minha mente. Eu trouxe de berço isso, muitos princípios. Mas alguns deles estavam faltando, e eu precisei desenvolver por mim mesmo. E eu pensei com meus botões aqui que seria muito bom se eu tivesse o meu conhecimento, se eu pudesse olhar para trás e dizer para mim mesmo: Caleb, esse é o melhor caminho para seguir e siga esse caminho, Aproveite dessa minha experiência, Caleb, Então eu pensei nisso, Eu pensei que muita gente não tem esse mesmo conhecimento que eu tive, não passou pelas experiências que eu passei, E eu queria contribuir com as pessoas que não me conhecem ou que me conhecem, sobre o que é ter uma família. Muitas pessoas acham que é só juntar uma pessoa com outra e você tem uma família. Não é assim. E eu gostaria de começar a compartilhar com vocês nesse meu canal, tanto aqui como no Instagram, os meus aprendizados. E o aprendizado que eu quero trazer hoje para vocês é sobre o que é a estrutura básica de uma família. Porque hoje no mundo nós temos muitas definições do que é família, muitas delas não sabem, muitas pessoas que definiram isso, ou essas definições acabaram sendo forçadas a nós, elas não são funcionais de uma perspectiva humana, não são funcionais. Então uma família ela é desenhada para dar certo. A família é desenhada para dar certo. E qual que é a estrutura básica de uma família? A estrutura básica de uma família ela começa em Deus.
O princípio fundamental da família, a essência dela, parte de Deus. Porque antes mesmo do mundo existir, ele já quis montar a família. Aliás, eu ouso dizer que Deus criou o mundo para criar família, né? Os teólogos de plantão podem discordar de mim, mas é uma perspectiva que eu tenho desenvolvido ao longo do tempo. E eu vejo que o grande desejo de Deus para com a humanidade é ser família com Ele. Né? Existem várias ilustrações, porque Deus é a árvore, nós somos os galhos. No início de Gênesis, Deus também nos orientou a ser fecundos, e família foi a base fundamental de que Deus escolheu para propagar a sua mensagem para as pessoas, para a humanidade. Né? Deus trabalhou, revelou através da Bíblia a questão do relacionamento de amor, né? Que é algo que está muito real, muito presente na Bíblia, né? E hoje, se você for olhar no mundo moderno, nós temos concepções de famílias que estão totalmente distorcidas, né? Então, a família inicial, ela é funcional, né? Ela tem pai, mãe e filhos, né? São três elementos fundamentais, né? Papéis fundamentais para a estrutura do lar funcionar, né? Tem papéis secundários, como o papel do primogênito, é muito importante na Bíblia, né? A Bíblia ela traz uma importância, né, para o primogênito, lá principalmente quando você está falando da estrutura familiar após Abraão ali, né, que Abraão começa a abençoar, né, os seus primogênitos, e tem a bênção do primogênito, né? Isaac também tem Isaac e Esaú, ou Jacó e Esaú, né, quando ele tem os dois filhos dele, e Jacó luta pela bênção da primogenitura e acaba ganhando a bênção da primogenitura, né? Mas o que eu quero mostrar com tudo isso é que existe uma estrutura familiar por trás de cada valor e cada conceito disso, né? E eles estão subscritos na palavra de Deus, né? E subentendidos na palavra de Deus de tal forma que você pode analisar, pode observar e tirar valores disso, né? E então, como eu falei, a estrutura básica da família, ela parte de Deus, né? Deus é o fundamento para o Evangelho, para todos os cristãos, né? Se eles querem ter uma vida em abundância, Deus é o fundamento, Deus é a rocha fundamental, né? Sobre essa rocha a gente vai, né? Jesus fala, né, que que nós precisamos construir a nossa casa, né, sobre a rocha que é Cristo, né, para estar estabelecido em cima de fundamentos, né? E Cristo é esse fundamento, né? Deus é esse fundamento, né? Nós precisamos estar sempre cientes disso, né? É muito importante que cada família saiba disso, saiba que buscar a Deus, buscar essa essência, os princípios, né? Buscar se aprofundar nisso vai trazer qualidade de família, né? Vai tornar a família cada vez mais perfeita, tá? Logo depois nós temos o pai. O pai é o papel que eu exerço hoje na minha família, né? De uma forma muito orgulhosa, né? Sou muito feliz por ser pai, né? Ele tem o papel de direcionar a estrutura do lar para Cristo, né? Então Cristo é a bússola, o pai ele é a pessoa que vai seguir a bússola,
né? Então ele vai dar direcionamentos, ele vai organizar a casa, ele vai trabalhar em prol do sustento do lar, né? De tal forma que a casa ela alcance o propósito que Deus estipulou, né? A esposa, juntamente com o marido, né, dando suporte ao direcionamento que o marido der, vai trazer vai fazer com que a direção que os maridos der, né, que é inspirada pelos princípios e fundamentos divinos, né, inspirada por Deus, né, vai fazer com que isso seja executado dentro do lar, né? O marido ele vai executar numa ponta, né, e a mulher vai executar na outra ponta, né? E qual é a ponta que a mulher vai executar? Ela vai cuidar da administração do lar, ela vai cuidar da orientação dos filhos, né? Porque a família, de certa forma, ela está estruturada, né, em a parte que gera recursos, né, para subsistir, né? No caso é o pai que gera os recursos, e também está estruturado na parte onde esses recursos são administrados de uma forma adequada, né, para que a família alcance o seu objetivo, né? Então quem que faz essa administração de recursos? É a esposa. O homem ele pode dar direcionamentos, ele vai dar direcionamentos, ele vai direcionar a esposa para o local correto, mas é a esposa que vai executar o direcionamento, né? Ela que vai fazer com que os filhos aprendam os princípios corretos. Entende? Mas o pai não participa da educação? Lógico, participa. É um participar complementar ao que a mãe faz, mas a grande parte do tempo o filho está em contato com a mãe, né? Essa é a idealização do lar. A esposa não foi feita para estar separado dos filhos. É o papel da mãe. A mãe ela vai abraçar, a mãe ela vai acolher, né? A mãe ela vai ensinar a alimentar, vai ensinar a andar, né, nos primeiros anos de vida, vai acompanhar esse desenvolver dele a cada minuto. Eu, como pai, eu não consigo estar lá a cada minuto, né? Hoje eu trabalho em casa, trabalho home office e tenho condição de estar perto do meu filho, mas eu não tenho condição de acompanhar em todo momento. Hoje eu me esforço para permitir que a minha esposa consiga estar com meu filho a todo momento. Isso traz um problema, hoje o que acontece na sociedade moderna, é que muitas mães não conseguem estar nessa posição, não conseguem exercer seu papel. Elas estão tentando exercer o papel do marido, né, fora de casa, trabalhando, né, trazendo recursos para casa. Esse não é o papel da esposa. Mas hoje, se minha esposa não trabalhar, a gente não consegue sustentar a casa. Esse é o cenário de muita gente, mas não é o ideal, né? Eu diria nesse cenário, marido, se você tem condição, trabalhe em algo mais, né? E aí aqui eu vou trazer perspectivas de uma forma a abrir os olhos do marido, né? De tal forma que a mulher consiga fazer o seu papel fundamental, né? E mulher, não tente passar ou fazer o papel do marido, não é a sua responsabilidade. A sua responsabilidade é administrar os recursos da casa, administrar os recursos do lar de uma forma excelente, né? De tal forma que a família alcance os seus objetivos, né? Dito isso, o papel dos filhos. O papel dos filhos é o quê? Primeiro, crescer, né, em sabedoria, né, crescer de uma forma saudável, né? Então, para crescer de uma forma saudável, existe uma participação muito grande da mãe, porque é saudável fisicamente, emocionalmente e intelectualmente, né? Então tem essa estrutura. E para que a criança consiga fazer isso, o pai e a mãe têm que ser fisicamente saudável, né? Emocionalmente saudável e psicologicamente saudável também, né? Intelectualmente saudável. Para que
o pai e a mãe consigam proporcionar esse ambiente para a família, né? O primogênito ele tem um papel muito importante. O primogênito é o que vai levar mais pancada, porque o pai e a mãe eles fatalmente são inexperientes. Eu sou o primogênito, né? Meu pai e minha mãe erraram muito comigo e faz parte, né? Eu acho que tem erros que eles são muito danosos, né? E tem erros que eles são erros normais, erros do dia a dia, erros da inexperiência, né? Uma coisa muito importante que o pai e a mãe têm que ter é a consciência de que o erro pode causar cicatrizes eternas na vida do filho, né? Isso pode marcar ele de uma forma que trave o filho, né? Ou libere o filho, né? Qualquer ação do pai e da mãe trazem benefícios e malefícios, né? Ele pode travar como pode libertar o filho ao longo da vida. E o primogênito é o cara que leva a pancada, né? Ele leva a pancada muito forte, né? Porque a família não sabe fazer. Por isso que é muito importante, antes de ter filhos, né, de começar a trajetória dos filhos, se preparar para isso, né? Mas me preparar até quando? Não tem preparação suficiente para você saber assim, poxa, estou pronto. Eu achei que eu estava pronto quando eu tive meu primeiro filho, eu descobri que não. Mas muitas das coisas que a gente sentia que precisava fazer, antes mesmo da gente ter o problema, a gente foi atrás, né, para descobrir. Então, é questão fisiológica do bebê, né, rotina de sono, por exemplo. A gente observou muito as outras mães falando, né, comportamento de cotidiano, de rotina da casa, né. Então, observamos também como que era a rotina de algumas mães, como a rotina de outras mães, né, e definimos o que faz sentido para a gente e o que não faz, né, diante da estrutura do lar. Né, uma das coisas aqui em casa, por exemplo, que a gente definiu que não ia acontecer era o nosso filho dormir no nosso meio, não ia funcionar, né, porque nós precisamos ter a nossa intimidade como casal, né, e o bebê ele precisa dormir, né, eu preciso dormir, a minha esposa precisa dormir, né? E desde o momento o Elijah, meu filho, era um bebê que dormia muito, ele comia muito, ele é um bebê bem gordinho, ele tá saudável, né? E ele dormia muito bem, desde da maternidade, né? Do nascimento lá do hospital. A gente trouxe ele para casa e a gente definiu que ele ia dormir no quarto dele. Então nós permitimos que isso fosse uma realidade. O que a gente fez? Comprou uma câmera, né? E para minha esposa, Rebeca, ficar tranquila, a gente colocou uma câmera ali em cima e ela, a todo momento, estava olhando a câmera, né? Para ver se estava acontecendo alguma coisa. Ele não estava engasgado, se ele não ia gorfar e se engasgar, porque era um dos nossos medos também, né? E as orientações do médico, né, enfim, a gente executava de uma forma adequada também, e só que a gente começou a perceber uma situação, né, fisiológica que estava acontecendo sobre a cabecinha do bebê, né, e a gente não estava preparado para isso, mas imediatamente nós fomos tomar uma situação, porque minha esposa estava fazendo o papel de gerenciar os recursos do lar. Né? Então, o nosso filho, para ele crescer saudável, ele precisava que minha esposa estivesse em cima. Se minha esposa não estivesse em cima dele, observando e cuidando e zelando, eu jamais ia perceber que meu filho estava com essa dificuldade. Né? A gente conseguiu, graças a Deus, pegar essa situação bem no início, né? E levamos para uma osteopata, né, que nos ajudou a entender a situação, como resolver, o que fazer, né, e graças a Deus teve um acompanhamento ali dela que nos direcionou e a gente conseguiu reverter o cenário,
né? Mas imagina com mães não presentes, imagina com mães que estão focadas no trabalho, né? E isso acaba gerando danos na família, né, irreparáveis, né? O pai ele não consegue, né, estar presente tanto quanto a mãe, né? Eu vejo mães trocando, né, a vivência com o filho, colocando ele numa creche, por exemplo, né, indo trabalhar, mesmo tendo condição de estar em casa com ele, né, indo trabalhar o meio período, deixando a criança na creche, né, nesse meio período a criança toma fórmula, né, sabemos nós que o aleitamento materno faz com que o bebê ele tenha uma imunidade muito forte, né, então as energias da mãe, a imunidade da mãe sai através do leite, né, e faz com que a criança seja uma criança saudável, né. Então, isso é algo muito importante, né? Saber o seu papel, né, dentro da família. Então, esses são alguns dos princípios que eu tenho capturado aqui. Para não deixar o vídeo muito mais longo do que isso, eu vou encerrar por aqui. Mas eu gostaria que você comentasse aqui embaixo sobre curiosidades que você tem, né, sobre pontos de vista que eu possa compartilhar com vocês, né. Acredito que, por mais que breve a minha experiência como pai, eu posso contribuir com algumas coisas. Caso contrário, também não tendo essa experiência, caso eu não tenha tido essa experiência ainda, eu posso me preparar, né, para ter essa experiência, assim como eu falei para vocês, né. Então, a família é um organismo vivo, ela está sempre mudando, nós estamos sempre aprendendo. O importante é mudar em direção a um propósito muito bem estabelecido, né? E nós vamos conversar sobre isso nos próximos vídeos que eu vier trazer aqui no canal, tá bom? Muito obrigado pelo tempo de vocês, tenham uma ótima noite, tchau, tchau.